Por que os preços são tão altos no Brasil? Você também fica impressionado com isso? Um carro Nissan Versa, por exemplo, nos Estados Unidos custa cerca de 15 mil dólares, o que em reais daria 75 mil reais. Mas aqui ele está custando mais de 100 mil reais, ou seja, 33% mais caro. Se a gente vai para os eletrônicos, por exemplo, um MacBook desses mais recentes aí da Apple custa hoje no Brasil cerca de 24 mil reais. Isso em dólares daria mais ou menos 4.700 dólares. Só que nos Estados Unidos esse mesmo modelo está custando 2 mil dólares. Ou seja, no Brasil é mais que o dobro. Já teve até um caso de uma pessoa que pegou um avião, foi lá em Nova York, comprou lá e voltou, mesmo com as passagens, saiu mais barato. Bem, eu sou Ana Luísa Carvalho, eu sou especialista em investimentos certificada pela Ambima. Eu trabalho com planejamento financeiro pessoal e familiar e também realizo palestras, treinamentos. Eu tenho um projeto de educação financeira para crianças e adolescentes que é a minha menina dos olhos. Mas vamos entender por que os preços são tão caros no Brasil. São duas respostas juntas e misturadas, que é o custo Brasil e o risco Brasil. Então vamos seguir aqui os tópicos, porque são muitos tópicos. Dentro do custo Brasil, a gente tem a baixa produtividade dos brasileiros. Isso não quer dizer que você trabalha pouco, tá? Mas a gente tem uma baixa escolaridade média da população. A gente não inova muito nos processos, a gente não adota muita tecnologia. Tudo isso faz a nossa produtividade ser, na média, mais baixa do que em outros países, como os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa de 4 brasileiros para fazer o trabalho de um americano. Além disso, ainda tem entraves no ambiente de negócios. A gente tem muita burocracia no Brasil, então toda hora você tem que preencher um documento novo, gerar, enviar para não sei onde, usar o sistema tal, e isso, burocracia, atrapalha o desenvolvimento. A gente perde muitas horas dentro das empresas cumprindo burocracia que no final das contas não traz resultado para a gente. Só que isso gera custo. A gente tem um sistema tributário muito complexo. Não estou falando da carga tributária ainda, eu estou falando do sistema tributário. A gente tem uma série de impostos no Brasil. Então, para a gente saber todos os impostos que uma empresa precisa pagar, ela já demanda ter uma equipe para estar o tempo todo de olho nisso. E além disso, ela ainda precisa ter processos de pagamento, de recolhimento de impostos diferentes, porque cada imposto tem a sua regra, a sua fórmula de cálculo. Se você recolhe para um órgão, para outro, há vencimentos diferentes. Tudo isso é uma confusão completa que encarece, né? Depende de mais pessoas para fazer essa mesma organização tributária e não gera nada no final das contas, né? É um trabalho burocrático apenas. Além disso, a gente tem baixa concorrência, então o nosso mercado é muito fechado, é muito protegido, principalmente esses dois exemplos que eu dei, né? Dos carros e dos eletrônicos. Então, quando a gente tem um mercado com baixa concorrência, poucos players concorrendo ali, os preços ficam naturalmente mais altos. Quando você abre o mercado de um país para que outras empresas de fora venham atuar ali dentro, você primeiro atrai investimentos, essas empresas vão ter que investir aqui, gera mais empregos, porque as empresas vêm para cá e vão ter que gerar mais empregos, e depois você gera mais empresas atuando ali, tem mais oferta, né? Tem mais briga pelo consumidor, então os preços caem. A gente tem baixa concorrência. A gente tem ineficiência de diversas formas. Uma delas, acho que é mais falada, é a ineficiência logística. Quase tudo aqui dentro do Brasil é transportado por caminhão. Só que esse é um modal muito caro e é muito sujeito a flutuações do preço do petróleo. Enfim, existem modais muito mais eficientes para você levar grandes quantidades de carga numa distância muito grande, que é o caso aqui do Brasil, né?
Os nossos produtos importados, eles chegam através das costas, da costa principalmente, ele precisa ir para o interior, né? Ou então ele sai de fábricas localizadas em regiões específicas do Brasil para atender a todo o país. São distâncias muito longas. Então, funcionaria melhor se a gente usasse ferrovias, ou até mesmo sistemas de navegação, que a gente tem várias opções aqui dentro do Brasil. Mas a gente ainda é muito focado em caminhão. O caminhão, ele leva pouquinha carga de cada vez e custa muito caro. Então, é ineficiente, tá? A gente também tem uma outra ineficiência muito importante dentro do Brasil, que são incentivos fiscais errados, né? A gente incentiva um lado da indústria ou incentiva uma determinada empresa em especial, em vez de direcionar os incentivos para desenvolver mercados que a sociedade queira, como, por exemplo, mercados que são mais sustentáveis ou outras coisas em especial, né? A gente tem muita judicialização também, né? Tudo vai para a justiça. Por quê? Porque a nossa legislação não é clara o suficiente, ela não é enxuta, ela é cheia de detalhezinhos que confundem. Então, tudo vai para a justiça e isso também é custo das empresas que vai para dentro do preço dos produtos, tá? A gente também tem uma carga tributária que em 2022 chegou a 33%. Se não me engano, foi um recorde de carga tributária no Brasil. Então, daí você já tira aqui da média dos produtos que você compra, 1/3 do preço, na verdade, é imposto, tá? Então, isso também ajuda a encarecer. Na média, tem produtos que o imposto é maior e outros que o imposto é menor. Quando você vai olhar para o lado do risco Brasil, a gente tem uma insegurança jurídica. Então, às vezes você tem uma empresa que faz um contrato de acordo com uma determinada lei, só que alguém gera um processo na justiça e o juiz determina alguma coisa diferente do que está no contrato, diferente do que está na lei. Isso acontece. Então, as empresas, a partir do momento que elas levam um processo e perdem, mesmo tendo feito tudo corretamente de acordo com a lei, elas começam a incluir dentro do seu custo uma provisão para pagar possíveis processos que vão surgir que ela não sabe nem da onde, né? Ela não tem como se programar de, se eu fizer tudo certo, eu não vou ter que pagar uma indenização, ou eu só vou me preparar para pagar indenizações de situações em que eu corro um risco maior inerente à minha operação. Não, ela se prepara para pagar indenização de qualquer lado que possa surgir, porque os processos judiciais nem sempre são dados conforme os contratos e as leis. Então, isso complica. Existe também a questão da insegurança física, né? Então, quando uma loja, a Casas Bahia, por exemplo, ela pega lá 100 sofás e envia do centro de distribuição dela para uma determinada loja, ela manda várias carretas levando esses sofás, sendo que ela já sabe que de cada 10 carretas dela, uma vai ser extraviada, né? Vai ter um roubo daquela carga ali no meio da estrada. Então, ela já considera também o custo desse produto que ela já sabe que vai ser roubado, né? Porque ela tem lá um índice de tantos % de roubo. Ela considera o custo desse produto no preço dos demais. O preço é composto por isso também, né? Então, isso também ajuda a encarecer. Inadimplência é um outro risco aí do Brasil, né? Porque quando a empresa ela faz uma venda a prazo, né? Ela está contando que ela vai receber aquele dinheiro, mas ela também já sabe que X% dessas vendas vão ficar, ela vai ter calote, né? Vão ficar em aberto, a pessoa não vai pagar. E aí, como ela não vai conseguir reaver aquele dinheiro, o que ela faz? Ela já provisiona essa inadimplência aí no preço dos outros produtos, de modo que o produto que ela consegue realmente fazer chegar na loja, vender e receber por ele, esse valor ele tem que cobrir os produtos que foram roubados e os produtos que não foram pagos, tá? E ainda as fraudes, né, que acontecem aí em diversos setores da economia, fraudes, golpes financeiros e também outros tipos de fraude, também precisam ser provisionadas dentro do preço dos produtos. Então, são uma série de fatores que fazem os nossos preços serem muito altos.
O que a gente precisa fazer para solucionar isso, né? Isso vai ter um impacto em toda a economia, não só carros eletrônicos, mas todos os produtos. A gente precisa melhorar a nossa eficiência, né, logística, de tributação, né, tornar a nossa tributação mais enxuta, melhorar o ambiente de negócios, diminuir a burocracia, diminuir a insegurança jurídica, né, a gente tem que ter um judiciário que dá sentenças conforme a lei que está em vigor, né, sem também ter essa coisa de uma lei que muda e aí ela muda retroativamente, porque o empresário, ele toma uma decisão estratégica de acordo com a legislação vigente hoje. Senão ele não consegue saber para onde que a lei vai mudar amanhã retroativamente a hoje. Aí ele começa também a ter que provisionar dinheiro para possíveis processos, né? Então a gente tem que facilitar o ambiente de negócios e estimular a concorrência, abrir o país para a concorrência. E aí, dessa maneira a gente vai elevar a nossa produtividade também, porque a gente vai ter uma maior busca por escolarização, por tecnologia, por inovação, para tornar o nosso custo mais baixo. Gostou desse vídeo? Então curte o vídeo e já encaminha o link para alguém que precisa saber disso também. Muito obrigada, tchau, tchau!